Bem, como todos sabemos, o sono é um fenômeno global, né, de sobrevivência humana. Nós sabemos que passamos um terço de nossas vidas dormindo e que a privação de sono é muito pouco tolerada, né, por todos nós. Ao longo do desenvolvimento da vida, esse número de horas vai reduzindo. Né? Quando nascemos, temos uma necessidade de cerca de 16 horas de sono e esse sono ele é polifásico. Temos uma maior quantidade, né, de sono REM, e esse sono REM ele vai diminuindo, assim como o número de horas. É importante. É uma questão até meio que individualizada, né? A gente sabe que o número de horas, a média da população dorme entre 7 e 8 horas. Né? Mas existem dormidores curtos, dormidores longos, e que são variantes da normalidade. E que o mais importante, realmente, é como o indivíduo ele desperta, né? Se esse sono foi reparador. Sabemos também, né, que o sono ele pode ser definido como uma alteração, né, do nível de consciência que interrompe a vigília, né, preparando o indivíduo para uma vigília seguinte, de forma, né, recorrente. Durante o sono, existem vários estágios. Né? O sono é dividido em sono não REM e sono REM. Nós temos que ter esses estágios e temos que ter a repetição deles ao longo da noite, por cerca de 4 a 6 vezes. O principal, né, distúrbio relacionado ao sono, nós temos quase mais de 80, né, distúrbios do sono. Nós sabemos que o distúrbio mais prevalente é a insônia. A insônia acomete aí cerca de 35%, né, da população, mas que quando a gente adiciona esse prejuízo diurno, essa prevalência cai para metade, certo? É definida, né, o transtorno é definido como dificuldade de iniciar, manter um despertar mais precoce, né, do que o habitual, pelo menos 3 vezes por semana, por mais de 3 meses. Acomete mais as mulheres, pela sua constituição genética e hormonal, né? Na verdade, as variações cíclicas. E o seu diagnóstico é clínico. Não há necessidade de polissonografia, de investigação a respeito disso. O paciente irá se queixar que tem dificuldade de iniciar a manter o seu sono. E essas causas, né, para o surgimento do transtorno são múltiplos, né? São os fatores predisponentes, a genética favorável para isso. Existem os fatores precipitantes, que aí seriam o ambiente, né, maus hábitos no período noturno, e os fatores perpetuadores. E aí eu já vou falar um pouco sobre isso, e chamando a atenção para isso, porque esse, na prática, é o principal fator que condiciona a insônia, a cronificação da insônia, que é o fato do indivíduo achar que não vai conseguir dormir mais. Então, uma ansiedade que é gerada a partir daí, certo? Então, começa a haver umas associações negativas nesse sentido. Nesse slide aqui, eu quis trazer aqui uma apresentação que a gente possa pensar de como confunde, né, a insônia, como pode confundir o clínico. Porque uma questão é o indivíduo se queixar que realmente está tendo dificuldade para iniciar, manter o sono ou esse despertar mais precoce. Outra questão é, nós sabemos que existem várias pessoas que estão se autoprivando de dormir, porque estão estudando para concurso, porque querem, objetivam, né, trabalhar mais e aí passam a trabalhar no período noturno. Não é? O trabalho que antigamente, né, os trabalhos essenciais, saúde, segurança, né, teriam que ter pessoas ali para receber, né, ou para cuidar, né, de patrimônios. Hoje nós sabemos que existem os serviços de 24 horas, não é? Que era a última barreira que o capitalismo tinha
para fazer com que as pessoas continuassem, né, consumindo. Então, existem pessoas privadas de sono produzindo e pessoas privadas de sono consumindo. E, ao longo do tempo, isso vai gerar o pagamento de uma conta, né? Além disso, nós podemos pensar do seguinte modo. Essa pessoa que ela começa a se privar de dormir, ela vai alterar o ritmo biológico dela. Ela começou a dormir mais tarde, vai começar a acordar mais tarde, vai começar a ser incompatível com o horário social e vai começar a gerar várias repercussões. Mas isso foi autoinduzido. Ela provocou uma mudança de ritmo. Uma outra questão e um outro distúrbio de ritmo. Muito comum nos idosos. Né? Passam a ficar mais em casa, não tem muitas atividades e começam a dormir mais cedo. Né? Ficam em frente de uma televisão 7 horas, começam a dormir. Como eu disse há pouco, o número de horas vai reduzindo, né? Então ele não dorme mais 7, 8 horas, ele dorme 5 horas, 6 horas. E aí quando a gente está diante de um paciente desse que ele se queixa que não está dormindo, que tem insônia, que acorda de madrugada, e aí a gente vai investigar. Que horas o senhor dorme? 6, 7, 8, 9, 10, 11, meia-noite ele acorda. 6 horas de sono. Como é que o senhor acorda? Eu acordo bem e aí não durmo mais. Mas aí ele alterou o ritmo dele. Houve um avanço da fase do sono, certo? Então, isso também, né? Na verdade, isso não vai gerar um prejuízo para ele, vai gerar um descompasso, né? Um descompasso social. Enquanto todo mundo está dormindo, ele já acordou. Né? E o contrário, nós podemos pensar nos adolescentes. Né? Os adolescentes, eles podem atrasar a fase de sono deles. Passam a desenvolver atividades, né, no período que seria o período da dormida, né, ficam expostos à luz de tablet, de smartphone, de televisão, vendo séries, e aquela luz a gente sabe que impede a liberação de melatonina. Então eles vão acabar atrasando a fase do sono deles. Então vão dormir mais tarde e vão acordar mais tarde. Né? Então também, aí na verdade não é insônia, né? Foi um distúrbio, né, do ritmo. E nós podemos pensar também um paciente apneico. O paciente que tem apneia, ele vai apresentar lá, né, a pausa respiratória, a dessaturação, né, a queda da oxigenação dos tecidos, vai aumentar o nível de gás carbono. Com isso, há uma estimulação do sistema nervoso central que vai gerar um despertar. E isso vai ficar ocorrendo ao longo da noite, né? Ele entra no sono REM, tem atonia, pausa respiratória. Entra no sono não REM N3, diminuição importante da força muscular, novo evento respiratório. Vai fragmentar o sono dele todo. No dia seguinte, o que vai ocorrer? Ele vai estar sonolento. Se ele tem a oportunidade de dormir, vai começar a dormir durante o dia. A gente tem que estar desperto durante o dia para que se acumule a adenosina. A adenosina, ela age no prosencéfalo basal e diminui a ação da acetilcolina, que é um promotor da vigília. Então, esse acúmulo vai promover o sono. Ao longo do dia, vai aumentar a pressão do sono. Então, é por isso que a gente tem que estar vigília. Só que se esse paciente começa a dormir ao longo do dia, à noite, ele não vai ter sono. Ele vai chegar para você e vai dizer, eu não durmo à noite. E aí também pode gerar uma confusão aí na hora de manejar esse paciente. E em relação aos efeitos, né, decorrentes da privação de sono, como eu disse, nós temos que ter, né, todos os estágios do sono, né, eles se alternam ao longo da noite, 4 a 6 ciclos. Se isso não ocorre, então são diversos, né, os prejuízos. Comprometimento cognitivo, porque houve uma privação ali do sono REM, importantíssimo, né, para consolidação da memória, consolidação dos afetos, para melhora cognitiva. Para a função sexual, a gente apresenta uma liberação de testosterona durante a fase do sono REM. Risco de doenças cardíacas, não vai haver o descenso cardíaco.
sono não REM, N3, há uma queda, né, da pressão arterial, preparando já o indivíduo para entrar na fase dos sonhos. Por quê? Porque pode mobilizar conteúdo emocional, e aí vai haver um aumento de frequência cardíaca e pressão arterial. Aumento de tendência a dores, não há liberação de GH durante sono não REM N3, comprometimento do sistema imunológico e um risco aumentado para diabetes, né, porque nós sabemos que também nós temos que dormir à noite para que haja a liberação de leptina, né, que é um hormônio sacietogênico, e isso contribui, né, para o aumento de peso e o risco de diabetes, até porque o paciente que está com insônia, ele já não libera leptina e como ele está desperto, tem maior probabilidade também de estar consumindo alimento, né? Ainda tem esse risco dobrado. Bem, basicamente isso, né, que eu havia falado. Então existe essa relação entre o ganho de peso e a privação de sono. Inclusive os pacientes com apneia, porque eles estão privados também, né, de sono. Existe uma fragmentação ali ao longo da noite. Podem ter essa tendência também. Então a gente começa a entender. Paciente que faz autoprivação de sono, paciente que tem insônia, paciente que tem apneia, eles podem ter um aumento do apetite, podem começar a ganhar mais peso. Não é? Inclusive o paciente com insônia, ele pode, ganhando esse peso, ele pode depois apresentar um distúrbio comórbido, né? Como por exemplo, a apneia. O paciente não roncava, ganhou peso, tinha insônia, não roncava, passa a roncar, depois começa a apresentar pausas respiratórias ao longo da noite. Em relação à neuromodulação, para que a gente entenda como é feito o manejo farmacológico, né? Então, essa neuromodulação do ritmo sono-vigília, ela é feita, né, por alguns neurotransmissores, né? Existem os promotores da vigília, os promotores do sono. Os promotores da vigília, acetilcolina, as monoaminas, né, noradrenalina, serotonina, dopamina, histamina e a hipocretina, né, ou orexina. São promotores da vigília. Então, toda substância que antagonizar o efeito de um promotor vai gerar sedação e sonolência. Os fármacos que promoverem uma ação agonista, né, favorecendo a ação da substância, irá gerar sedação e sonolência. Então, os fármacos que agirem no GABA. Basicamente, aquilo que eu tinha falado, em relação ainda a esse ritmo biológico, existem dois processos, né? Aquele processo que eu falei para vocês, em relação à adenosina, que seria esse processo S, né? O indivíduo está vigil para que haja um aumento da pressão do sono à noite. E um processo C, que é circadiano, né? E aí existe uma influência da luz, né? Por isso que é muito ruim você ficar, quem tem insônia, né, e ficar exposto à luminosidade na hora que for dormir. Quem não tem insônia não tem problema. Né? Às vezes me perguntam assim, tem problema porque eu fico vendo TV? Se não tem repercussão nenhuma para você, não tem problema nenhum. Se dorme com música, não tem problema. O problema é quando chega o paciente, que ele escuta a música, vê TV e está com um prejuízo, né, para iniciar, manter o sono. Então, vamos começar a mexer nisso aqui para ver se vai melhorar. Então, a luz pode induzir ou pode privar o indivíduo de dormir e as refeições. Então, isso também eu preconizo muito lá com meus pacientes, que vivam ritmados, né? Você vai sinalizar para o seu corpo agora que existe um horário de dormir, a gente vai trabalhar lá uma rotina relaxante, mas aí você vai perceber que vai ter um horário que você vai ficar acordando, em geral, e aí você vai tomar o seu café, vai ter um horário do seu almoço e o horário da janta. Né? Tem um horário lá do trabalho e, se possível, também tem um horário lá para realizar a sua atividade física também no mesmo horário. Então, vai sinalizar que existe um ritmo ali. Isso também é importante para os pacientes que apresentam esse problema. Então, o manejo aí do paciente com insônia, vocês viram ali que já existe ali uma certa confusão, né? A gente pode estar diante de alguns pacientes que a gente pode pensar, né, que seja insônia, mas não tem nada de insônia. Então tem que fazer essa investigação criteriosa, né? Vamos ver realmente se isso é insônia. E aí o clínico vai começar a pesquisar os hábitos,
né? Os horários de dormida, né? Como é o quarto dessa pessoa, se outras pessoas dormem, se expõe à luz, ao som. O som, gente, é ruim. Tem muita gente que fala isso também. Ah, doutor, eu inclusive já boto até música relaxante e fico lá deitada tentando dormir e não consigo dormir. O problema do som é porque vai haver ali uma mudança, né, de timbre. E o cérebro está captando aquilo, né, aquela mudança. Sabe? A televisão também. Eu nem sabia disso, mas aquele plim-plim da Globo e outros barulhinhos que tem assim, isso aí é para fazer com que você desperte, né, para ver a propaganda. Você está lá vendo um filme, já está meio cochilando, plim-plim. Você desperta ali, quer dizer, essa mudança aí do timbre, né? Então é por isso que a gente pede para quem tem insônia, ó, não, vamos fazer o contrário, já que não está dando certo, vamos parar com isso aí, então. Certo? Então vai ter toda essa investigação, o uso, né, de estimulantes, né, cafeína, chá verde, depois de 5 da tarde, são 6 horas a meia-vida da cafeína. Então depois de 5 da tarde, nada de café mais. Ah, mas eu tomo descafeinado, mas ainda tem lá um pouquinho de cafeína. Então não vai ter mais isso, nem descafeinado. Depois de 5 da tarde, né, esse refrigerante tipo cola também não, que tem cafeína lá. Certo? Tem alguns pacientes que já começam a fazer uso de álcool também, né? Começa a tomar um cálice de vinho e tudo. É um problema também, por quê? Porque a gente sabe que existe tolerância, né? Toda substância que age sobre o sistema de recompensa a nível cerebral pode gerar dependência. E um dos critérios é a tolerância. Então ele vai dormir com uma tacinha de vinho, que o sono também não vai ser de qualidade, que altera aqueles estágios do sono. Depois ele vai ter que aumentar essa dose, que é a mesma coisa que vai acontecer com o uso do tarja preta e das drogas Z, certo? Que é o que eu vou bater aqui hoje, que ninguém está falando nisso, e aí vamos falar sobre isso. E aí sim, visto isso, higiene do sono. Então vamos tentar modificar isso, né? E fazer com que esse paciente durma sem medicação. Né? Importante também isso, né? Essa mudança aí do estilo de vida, né? Como é que você está vivendo? Às vezes as pessoas canalizam, né, toda a energia só para o trabalho, toda a energia, né, só para o estudo, esquece um pouco do lazer, esquece um pouco de uma atividade física, saltam as refeições. Então não, vamos tentar melhorar isso também. E aí às vezes já dá certo, né? O paciente já dorme. Quando não, aí a gente vai ter que começar a manejar os fármacos. Então, na década de 60, iniciou-se o uso aí, né, dos benzodiazepínicos. Eles são agonistas GABAérgicos, né? Agem no GABA, promotor lá do sono. Na década de 70, eles já eram descritos, né, pela imprensa não científica, né, como as pílulas da felicidade. Por quê? Já era o medicamento mais vendido no mundo. E esse medicamento, ele gera prazer. Qualquer pessoa que tomar aqui, tiver com um problema, tiver com insônia e tomar no outro dia, o problema diminuiu. A pessoa já acorda mais tranquila, sabe? Ele causa relaxamento muscular, diminui a ansiedade e é hipnótico, né? Induz e mantém o sono. Vai variar aí um pouco a meia-vida, né? Existem vários, né? Benzodiazepínicos. Mas o mais importante é que geram prazer, certo? Agem no sistema de recompensa, sistema mesolímbico, mesocortical. Liberam dopamina na área tegmentar ventral. Então, se você passa mais do que 4 a 6 semanas usando esse fármaco, você tem risco de ficar preso a ele. O clínico que prescreve isso tem que saber e tem que informar para o seu paciente que ele não vai poder ficar fazendo uso desse medicamento. Ele pode utilizar o medicamento, mas de forma curta, né, e intermitente. Na década de 80, vem aí os agonistas, né? GABA-A. Então já teria uma ação mais específica. Né? Como eu disse, os benzodiazepínicos eles agem de forma inespecífica sobre o GABA. As drogas Z elas já agem de forma mais específica. Então eles são apenas hipnóticos. Eles não geram a diminuição da ansiedade e o relaxamento muscular. Então são indutores do sono. Na década de 90 já começou a surgir vários relatos de abuso, né, adição e dependência com o uso do fármaco. E o que se viu é o seguinte, que mesmo ele tendo essa ação mais específica, GABA-A, né, na subunidade alfa-1, que só induz o sono,
ele modula também o sistema de recompensa, certo? Eu já tive paciente tomando um frasco desse tipo de medicamento por dia. Até perguntei para ele, assim, que eu fiquei até curioso, como é que você consegue esse medicamento? Quer dizer, ele não conseguia mais nem com médico, ele já conseguia com pessoas que conseguiam por fora, aí, então devia pagar bem mais caro para isso, certo? E a dependência era tamanha dessa pessoa que ele não se via assim sem um medicamento, que ele chegou a cogitar para mim que eu fizesse o medicamento com o mesmo, um placebo com o mesmo sabor. Pra vocês terem noção. Eu não consegui conduzir o tratamento com ele, porque ele não conseguia realmente ficar sem. Essa pessoa teria que ir realmente para uma clínica, ficar privado mesmo, porque ele tinha acesso no momento que ele quisesse. Então é muito difícil, né, você parar. Então, hoje, são preconizados o padrão ouro e os mais vendidos para a insônia. Mas os estudos apontam que podem causar dependência também. Cerca de 1/3 da dependência que os benzodiazepínicos causam. Por quê? Porque os benzodiazepínicos ainda promovem esse relaxamento muscular, ainda diminui a ansiedade. Então a pessoa ainda se sente melhor. Então fica mais fácil, né, da pessoa se prender a isso, né? Relaxado, né? Diminuiu minha ansiedade, estou dormindo, né? E as drogas não, vão só ter essa açãozinha hipnótica, mas que geram prejuízo cognitivo, pode gerar, né, prejuízo cognitivo, e que pode ter esse poder aí de dependência. Então o uso é intermitente, curto prazo também. Não é para se fazer uso crônico, certo? Os antidepressivos sedativos, eles agem bloqueando, né, antagonizando lá os promotores da vigília. Então, nós temos trazodona, bloqueia o 5-HT2, né, bloqueia o serotoninérgico, para um promotor de vigília, a trazodona bloqueia o receptor alfa-1, a mirtazapina tem uma ação importante lá no bloqueio histaminérgico, H1. Os tricíclicos apresentam ação importante anticolinérgica, né, ruim, né, porque aí acaba gerando boca seca, prisão de ventre. A mirtazapina, ganho de peso, né, quem age aí nesse bloqueio histaminérgico, seda, ganha peso. Quem age nesse bloqueio anticolinérgico, boca seca, prisão de ventre, né, delírio, né, para os idosos aí, aquele estado de confusão mental. Os antipsicóticos, além desses efeitos que vários podem ter, ainda bloqueiam o receptor dopaminérgico, né? Então existe um risco para CEP, né, sintomas extrapiramidais, rigidez, tremor, bradicinesia, dificuldade para iniciar o movimento. Medicamento usado para alergia, né? Antihistamínicos, eles causam isso, esse bloqueio histaminérgico, H1. Então os que causam esse bloqueio H1 vão gerar sedação, mas aí o risco de ganho de peso. E aí eu vou falando sobre isso, essa questão de ganho de peso, porque aí vai haver isso, essa individualização. Porque se o paciente já é diabético, se o paciente, né, já tem um sobrepeso, e você começa a usar um fármaco que pode favorecer o ganho de peso, isso vai gerar problema para esse paciente, né? Então, assim, a gente tem que avaliar bem, né, qual fármaco que eu vou passar para não haver prejuízo. Outra questão é melatonina. Aí muito se fala, não, eu estou usando já melatonina porque eu tenho insônia. Melatonina não é indutor do sono. Ele pode até favorecer um pouco o sono, mas não é indutor do sono. Sabe? Dificilmente uma pessoa com insônia vai dormir usando melatonina. Melatonina é usado para quem tem distúrbio de ritmo. Aqueles distúrbios que eu falei lá. Avanço de fase, atraso de fase, entendeu? Jet lag, viajou lá, né, para um outro local com um fuso totalmente diferente. Então aí sim, para você sincronizar o seu ritmo, e para você sincronizar o seu ritmo, você ainda vai ter que ter a influência da refeição e da luz. E aí você ainda oferece melatonina. O indivíduo, né, que é trabalhador em turno, por exemplo, né, que está se sentindo muito mal, porque essa pessoa que trabalha em turno, ele é privado de sono cronicamente, entendeu? Mesmo dormindo durante o dia, mas o sono não tem a mesma qualidade. A gente orienta que essa pessoa, quando saia do trabalho, já coloca um óculos escuro, entendeu? Já vai começar a enganar o cérebro dele. Então põe um óculos escuro, chega no seu quarto, deixa bem escuro, toma melatonina e vai dormir, entendeu? Para tentar ainda, né, melhorar um pouco isso, mas que não vai ser o mesmo sono, né? Nós fomos feitos para dormir à noite. E aí, a gente pode pensar dessa forma, né? Nesse manejo.
Então tem que ter esse cuidado, porque pode haver o risco de dependência, né, para esse paciente, principalmente, gente, porque quem tem insônia, como eu falei lá no início, essa pessoa, ela começa a apresentar uma ansiedade, porque ela acha que não vai dormir. Então, quando você oferece um medicamento para essa pessoa, você vai perceber que ela já chegou a um nível de estresse tamanho que mesmo que você fale sobre a higiene do sono, ela vai apresentar uma antecipação de tomada, de decisão. Ela não vai aguardar, tomar um banho morno, fazer uma leitura, para ver se esse sono vem de forma espontânea, entendeu? Ela antecipa a tomada, ela toma um medicamento, antecipa a decisão, toma a medicação e quer dormir. Entendeu? Então isso vai variar, mas na prática a gente vê que é o que mais acontece. A pessoa não aguarda. E é isso que a gente tem que combater, entendeu? Porque a pessoa não perdeu, a pessoa dormia. Ela não perdeu a espontaneidade de dormir, entendeu? Então, tem que trabalhar essa parte cognitiva para que ela ofereça essa oportunidade, entendeu? Então, tem que ter cuidado com o manejo do fármaco. Se você já está diante de uma pessoa muito ansiosa, para usar essas drogas e usar um benzodiazepínico é horrível, porque essa pessoa aí provavelmente vai se estabelecer logo uma relação ali que ela vai querer ficar usando isso. Entendeu? Então, assim, tem que ter todo esse cuidado aí nesse manejo. E, além disso, a gente pode gerar esse outro problema que eu falei, né? Às vezes, o manejo de um fármaco, né? O paciente pode começar a abrir o apetite, ele está dormindo, está legal, mas aí você vai começar a gerar um outro problema para ele. Porque se ele também começa a fazer essa tomada de decisão antecipada, vai começar a tomar toda noite, abrindo o apetite, vai começar a apresentar sobrepeso, né, ronco, e aí um outro problema se estabelece, né? O risco de diabetes, de apneia do sono, né? E gerando com isso, claro, né, um agravamento aí do seu quadro. Bem, gente, eu quis trazer essa aula assim para a gente tentar pensar aí, né, diversas formas, né, no manejo assim, e muitas vezes nesses fatores assim podem confundir, né, a cabeça do clínico, tá certo? Então, achei que seria mais relevante aí estas informações. Espero que vocês tenham gostado.